convido você a abrir sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Eu vou realizar a leitura e você vai poder acompanhar na sua Bíblia. Epístola de Filipenses, capítulo 2, versos 1 a 11, a palavra de Deus diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Irmãos, queremos então, olhando para essa passagem, meditar em Jesus como o nosso exemplo supremo, o nosso exemplo maior. Voltando um pouco ao contexto aqui da epístola, Paulo encarcerado, prisão domiciliar em Roma. A igreja de Filipos prepara uma oferta generosa, e essa oferta é levada a Paulo em Roma pelo pastor da igreja de Filipos, Epafrodito. Epafrodito então entrega aquela oferta e comunica a Paulo como vai a igreja que Paulo fundou, que Paulo ali trabalhou, evangelizou aqueles irmãos da Macedônia. Vemos isso no livro de Atos. E Epafrodito fala: olha, Paulo, em muitos aspectos a igreja caminha bem, no desprendimento, na generosidade, em participar do sustento da obra de Deus, são valores importantes que a igreja assimilou e tem praticado. Mas Paulo, me preocupa algumas dificuldades, algumas áreas da igreja que ainda precisam de crescimento, de amadurecimento, e uma dessas áreas é o convívio interpessoal, o relacionamento interpessoal. Paulo, infelizmente a igreja tem passado ali por algumas situações de partidarismo, de partidos, de grupos na igreja. Paulo vai mencionar por nome, no capítulo 4, Evódia e Síntique, duas irmãs operosas que trabalharam na obra do Senhor, mas estavam ali com um relacionamento estremecido, afastado, a comunhão como que rompida. E Paulo volta a esse tema da comunhão, do relacionamento, do convívio dentro da igreja, aqui no capítulo 2. E ele, nesse capítulo 2, ele justamente vai tratar de questões e problemas internos da vida diária daquela igreja. A carta aos Filipenses tem um tom assim informal, familiar, mais amistoso, amigável. Mas quando chegamos no capítulo 2, Paulo imprime aqui um tom de solenidade. Ele usa de retórica, de palavras, de um argumento mais solene, diante
do assunto tão importante, tão sensível que ele se depara, que ele vai trabalhar. Por isso a mudança de tom, de abordagem, de vocabulário, porque ele está lidando com algo muito importante na vida da igreja, a sua comunhão, a sua vida, os seus relacionamentos interpessoais, porque isso pode minar, enfraquecer a atuação do Espírito Santo na vida da igreja, isso pode nublar a glória de Deus na vida da igreja, e aquilo que vai ficar aparente, visível, as pessoas que ali estão, é uma atmosfera pesada, de crítica, de comparação, de partidos, de invejas, de ciúmes. E aonde essa atmosfera entra e contamina, Deus se entristece. Deus se entristece daquele culto, daquele louvor, da vida daquela igreja. Então esse é um assunto de grande importância. Paulo, tratando disso em Efésios, ele vai falar que nós devemos batalhar, trabalhar com diligência, com afinco, com disciplina. Sabe para quê? Para preservar a unidade do corpo. Nós na igreja devemos ser pacificadores. A nossa palavra, a nossa ação, a nossa intervenção, sempre que você entrar numa situação, numa demanda, numa questão, a sua participação, o seu envolvimento tem que ser para colaborar, para aproximar os irmãos, para que haja o perdão, para que haja a misericórdia, e essa deve ser a nossa intervenção, pacificadores. Então, diante desse tema tão importante, tão sensível, Paulo aqui ele vai apontar para aqueles irmãos que, uma vez que eles estão em Cristo, estão unidos a Cristo, Cristo é o nosso maior exemplo, o nosso maior modelo, o nosso maior incentivo, e em Cristo nós já temos condições, benefícios e recursos. Ele já tem nos dado os recursos para vivermos esse novo estilo de vida, esse novo padrão de vida. Nós não temos que viver essa nova vida e esse padrão na nossa força, nos nossos recursos apenas, mas dependendo e usando tudo aquilo que o Santo Espírito de Deus já coloca à nossa disposição. E é justamente o que Paulo então começa a mencionar. Se há entre vocês, igreja de Filipos, alguma exortação em Cristo, se há entre vocês, meus irmãos, alguma consolação de amor, se há entre vocês alguma comunhão do Espírito e entranhados afetos e misericórdia, tudo isso havia naquela comunidade. Era uma igreja de Jesus, viva, autêntica, genuína, e toda essa obra do Espírito Santo já estava em ação ali. Tudo que era necessário para uma vida de paz dentro da igreja. E assim Paulo conclama, ele conclama aqueles irmãos, ele roga aqueles irmãos, ele diz: meus irmãos, completai a minha alegria, de modo que vocês venham a pensar a mesma coisa, tenham o mesmo amor, estejam unidos na alma, no mesmo sentimento. E meus irmãos, sabe o que nos une aqui? Não é o mesmo partido de futebol, mesmo time de futebol, não é o mesmo partido político, não são as mesmas preferências gastronômicas, mas o que nos une aqui deve ser o desejo de buscar a glória de Cristo. Quando fala aqui o mesmo sentimento, o mesmo amor, o mesmo objetivo, a mesma meta, é buscar a glória de Cristo, é buscar o avanço do reino de Deus, é colocar os interesses do Pai, os interesses de Deus em primeiro lugar. E não os nossos interesses, não as nossas preferências, não a forma como eu acho melhor, como eu entendo que vai ser mais produtivo.
E muitas vezes, no afã de fazer prevalecer a minha opinião, a minha preferência, a minha vontade, eu acabo magoando e sendo magoado, ferindo e sendo ferido, porque às vezes falta sabedoria, falta mansidão, falta humildade, e sobra aquele ímpeto, aquele impulso de fazer valer aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu acho que é racional, lógico, que vai ser mais produtivo para a vida da igreja. E nós precisamos não apenas ter uma opinião certa, correta, mas nós precisamos ter o modo correto, a maneira correta, entende? Porque senão o benefício de implementar aquela sua opinião, aquela sua proposta, mas dependendo da maneira como você fizer isso, o benefício daquela sua proposta, daquela sua ideia, não vai compensar os estragos que vão ser feitos, os relacionamentos que vão ser ali machucados, as pessoas que vão ser entristecidas, a paz da igreja que vai ser ali, enfraquecida, a comunhão da igreja que vai ser enfraquecida, porque você tinha que fazer prevalecer a sua opinião, a sua experiência, a sua ideia. Então, o que deve nos unir no sentido de pensarmos a mesma coisa, o mesmo amor, unidos de alma e tendo o mesmo sentimento, a mesma atitude? Buscar a glória de Deus, buscar a glória de Cristo. E não que as minhas ideias e propostas venham prevalecer e ser acatadas e ser reconhecidas. Não deve ser isso que vai nos mover, que vai nos impelir a agir e atuar no serviço da casa de Deus. E aí ele diz: olha, meus irmãos, não façam nada por partidarismos, por vanglória pessoal, mas venham agir e trabalhar na vida da igreja com humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo, com desprendimento, esvaziando de si mesmo. Não tenha cada um em vista, diante dos olhos, apenas os seus interesses, as suas preferências, os seus gostos pessoais, mas que nós possamos colocar diante de nós como meta, objetivo e alvo o interesse do outro, o interesse do irmão. E essa deve ser a tônica na vida da igreja, não impérios pessoais, não o ministério A, B ou C, o departamento A, B ou C, o coral A, B ou C, como se fosse um organismo e um corpo à parte, dentro da igreja, uma igrejinha dentro da igreja, e onde ali os líderes de certos departamentos, líderes de certos trabalhos da igreja, estão mais preocupados com o reconhecimento do seu departamento, do seu trabalho, da sua equipe, da sua sociedade, onde às vezes temos dificuldades de abrir mão e ceder uma data, onde temos dificuldades de nos adequar e nos ajustar a uma demanda, a uma necessidade, porque tem que ser daquele jeito. E assim, sabe o que acontece? Um trabalho que está em andamento na igreja, um departamento, enfim, uma frente de trabalho, que está ali para ser bênção, para somar, para fortalecer, acaba sendo, sabe o quê? Pedra de tropeço, algo que rouba a paz, algo que gera divisão, algo que gera contenda, porque nós precisamos de sabedoria e humildade, mesmo quando você tem o direito, mesmo quando você tem a razão, mesmo quando você tem todos os argumentos, mas nada disso justifica divisão no corpo de Cristo, nada disso justifica. Logo, se houve uma decisão do conselho, se houve uma orientação pastoral, meu irmão, não se indisponha
Não guarde no seu coração mágoa, rancor, ressentimento do conselho, do presbítero, do pastor, seja lá de quem for. Porque se você nutre e alimenta no seu coração mágoa, ressentimento, se você se afasta do irmão, se distancia do irmão, de que adianta o seu trabalho? De que adianta o seu serviço? O seu empenho, a sua dedicação? Deus não olha só o que nós apresentamos. Deus não olha só a fidelidade na exposição da palavra feita pelo pregador. Deus não olha apenas a beleza dos nossos cânticos e louvores. Deus olha o nosso coração, as nossas motivações. E mesmo que você venha desempenhar um excelente trabalho naquilo que você faz, mas se você faz isso para a glória pessoal, com uma motivação errada, de maneira beligerante, se indispondo, arrumando encrenca, não cedendo, não abrindo mão, guardando mágoa, guardando ressentimento, meus irmãos, será o que Deus está se agradando do nosso trabalho, do nosso louvor, do nosso serviço? Devemos buscar os interesses do reino de Deus, a glória de Cristo, e trabalhar para a unidade e fortalecimento da paz e da comunhão na vida da igreja, porque o nosso inimigo está à espreita, rondando como leão, e esperando uma brecha, uma oportunidade para semear tristeza, afastamento, feridas e mágoas que afastam pessoas, que afastam famílias. E a nossa energia, o nosso tempo, a nossa atenção, que deveria estar direcionada em evangelizar, discipular, acolher, receber pessoas, a gente tem que despender tempo, energia, noite de sono, lidando com picuinhas, por coisas pequeninas, por causa de pessoas que não sabem abrir mão, ceder, se desprender e colocar em primeiro lugar, antes dos seus interesses, antes do interesse do seu departamento, da sua sociedade, do ministério em que ele está envolvido, antes do interesse dessa frente de trabalho, o interesse do reino de Deus, da igreja como um todo, da igreja como um corpo. Essa era a dificuldade em Filipos, essa era a dificuldade de Corinto, onde havia o partido de Paulo, Apolo, Pedro, não, eu sou de Cristo. E essa é a dificuldade em muitas igrejas hoje em dia. Há um versículo que diz, onde há 2 ou 3, ali estou no meio deles, né? A gente pode parafrasear também, fazer uma analogia, uma comparação. Onde há 2 ou 3, há ali também um potencial para atrito, para divergências, para discórdias. Onde há 2 ou 3, o potencial está ali. E se você duvida, se case, né? Se você duvida, olhe para um quarto com 3 irmãos ali. Onde há 2 ou 3, meu querido, ali já está o potencial. Há combustível, a combustão, a faísca, está tudo ali. Tem que ter um extintor de incêndio próximo. Agora imagine uma família desse tamanho. Então nós temos que ser sábios e pacificadores. E o que Paulo colocou aqui? O problema, a dificuldade é essa. O dilema é esse. E sabe como Paulo agora vai argumentar e construir ali a sua proposta de uma vida de humildade, de desprendimento? Ele vai nos apresentar o maior exemplo, o maior modelo, o Senhor Jesus. Ele é o nosso exemplo e o nosso modelo máximo. Se nós temos o Senhor como nosso Salvador, nós temos que segui-lo como nosso Senhor. Quando nós temos a disposição que Paulo coloca no capítulo 1, verso 20, quando ele diz, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado,
Antes, com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha a disposição dele, de que Cristo seja engrandecido na sua vida ou na sua morte. Para ele o morrer é lucro, mas o morrer só é lucro para aquele cujo viver é Cristo. Se para você o viver não é Cristo, o morrer não será lucro. Você vai olhar o que você vai perder nesse mundo, o que você vai deixar para trás nesse mundo, os prazeres desse mundo. Mas para aquele cujo viver é Cristo, o morrer é um grande lucro. E aqui nós vemos essa determinação de Paulo. Nós temos aqui esse exemplo que ele nos coloca, de buscar uma vida onde Cristo seja engrandecido na nossa vida. Não é a sua glória, não é o seu engrandecimento, o seu reconhecimento, mas o reconhecimento de Cristo, a glória dele, o engrandecimento dele. Então nós temos aqui, a partir do verso 5, as atitudes que Cristo teve, as atitudes que ele nos oferece como modelo e exemplo perfeito de submissão. E Paulo começa então dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Primeira coisa, a palavra sentimento aqui, ela pode ser entendida apenas como: eu não estou sentindo, eu não senti no meu coração de perdoar, eu não senti no meu coração de ajudar nesse trabalho, eu não senti no meu coração de abrir mão e ceder. E a ideia não é essa, de que as suas ações, a sua vida, as suas decisões têm que ser norteadas pelos sabores do sentimento. Aqui a ideia dessa palavra, a melhor tradução, a melhor ideia daquilo que Paulo está querendo comunicar é a palavra atitude, postura. Tenham a mesma atitude, a mesma postura, o mesmo procedimento, comportamento que houve também em Cristo. Tá, 2 pontos. Que comportamento foi esse? Que atitude foi essa? E o texto segue: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Vamos lá, subsistindo em forma de Deus, palavra forma, essa palavra aqui ela pode criar algumas dificuldades, algumas dúvidas. Dá a ideia de que Jesus não era bem Deus, que ele só tinha a forma, a aparência, e de fato não é essa a ideia. A ideia aqui de que ele subsistia, que ele existia, tendo a forma de Deus, junto com Deus, é a ideia da mesma natureza, da mesma essência. E nós podemos ver um pouco disso no Evangelho de João, né? João, ao trabalhar a encarnação do Senhor Jesus, ele começa no capítulo 1 dizendo, no verso 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando temos a oração sacerdotal de Jesus, em João 17, ele diz assim, no verso 5: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Antes da criação, antes do homem ser formado, antes de tudo isso, o Senhor Jesus já existia em glória ao lado do Pai. Então, não entenda aqui, subsistindo em forma de Deus, como Jesus sendo apenas parecido com Deus. Ele é o próprio Deus, mesma natureza, mesma essência. E Paulo diz que Jesus não julgou desfrutar desse privilégio, desses atributos de Deus, como usurpação,
como algo a que ele deveria se agarrar de maneira egoísta, como algo do qual ele não poderia abrir mão. Então, mesmo desfrutando da natureza de Deus e de toda aquela glória, ele não se apegou a isso de uma maneira egoísta, pensando apenas nele. Antes, o que ele fez? Ao contrário disso, o que ele fez? A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ok, vamos lá. Se esvaziou, o que significa isso? Não é a ideia de que ele perdeu seus atributos, de que ele perdeu os seus poderes, de que ele diminuiu como Deus. Não é isso. Não é a ideia que ele perdeu, que ele deixou algumas coisas. É a ideia que foi acrescentado. Ele se esvaziou porque acrescentou algumas coisas. Foram adicionadas à sua natureza algumas coisas. E o que foi adicionado, acrescentado à pessoa de Jesus? A humanidade. As limitações inerentes de ser humano. Então ele se esvaziou assumindo essa forma humana. Quando ele aceitou voluntariamente se encarnar, tomar a forma humana, aquilo ali foi o ato de esvaziamento. Então não foi porque ele perdeu atributos, porque ele diminuiu, mas porque ele adicionou à sua natureza, agora a natureza humana. E ele assume a forma de servo. Além de assumir a natureza humana, ele poderia falar: então, eu quero ir como filho de Herodes, eu quero ir como filho de César, eu quero ir como descendente do trono do império humano, né? Mas ele não veio num contexto de grandeza, glória. Ele veio numa forma de servo, filho de um carpinteiro, que nasceu em Belém, uma vila pequenina, longínqua, sem expressão. Foi colocado ali num coxo, no meio dos animais. Então, além de assumir a forma humana, ele ainda se humilha, vindo como servo, de uma forma mais humilde possível, tornando-se em semelhança de homem, assumindo a forma humana. E aqui novamente, gente, não é que ele parecia homem, ele era homem, de fato e de verdade. No verso 6 fala, subsistindo em forma de Deus. No verso 7, assumindo a forma de servo. Se você entender forma como natureza, subsistindo na mesma natureza de Deus, assumindo a natureza de um servo, a semelhança de um homem, como homem. João novamente vai ser o autor que vai falar muito da encarnação do Senhor Jesus na sua primeira epístola, quando ele combate ali o gnosticismo, aquela ideologia, aquela filosofia que questionava a encarnação do Senhor. E ele diz no capítulo 1: ora, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, com os nossos próprios olhos contemplamos, nossas mãos apalparam. Ele está falando de Jesus, viu? Não era só aparência, não parecia não, as mãos apalparam, tocaram, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-las anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido também anunciamos a vós outros, para que tenhais igualmente comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ele está falando da encarnação do Verbo, ele está falando do Filho de Deus, aquele que nossos olhos viram e nossas mãos apalparam. Esse texto por si só é suficiente para lançar por terra qualquer ensino ou ideia de que Jesus apenas parecia, lembrava um ser humano. Ele era plenamente humano, perfeitamente
humano. E aí ele continua, que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele deixa seu trono, ele sai daquele contexto de glória, ele assume a natureza humana de maneira humilde e servil, servindo ao seu próximo, e ele se humilha ainda caminhando em direção à cruz, de maneira obediente, aquilo que foi acordado junto com o Pai na eternidade, de que o Filho haveria de se entregar para a salvação dos escolhidos de Deus. E assim o Senhor Jesus caminha para a cruz, obedecendo ao Pai, se humilhando, se entregando. Ele estava colocando os seus interesses em primeiro lugar, ele estava colocando e pensando nas suas necessidades, ele estava pensando naquilo que ele deixou para trás, na glória da comunhão com o Pai. Ele estava pensando naquele que seria o seu povo, que seria a sua igreja, que seriam os seus irmãos. Ele estava pensando em cada um de nós. E assim ele enfrentou a cruz, ele enfrentou o inferno, ele enfrentou os inimigos, ele enfrentou toda a oposição, ele enfrentou o maligno, ele enfrentou tudo aquilo que se colocou no seu caminho para impedi-lo de completar a obra de redenção. Nada pôde desviá-lo daquele propósito. E quando vemos lá em João 17, na oração sacerdotal, ele diz: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Meus irmãos, a glória do Senhor Jesus, ela estava como que encoberta aos olhos dos homens. Seus discípulos, a humanidade de maneira geral, eles tiveram um vislumbre, é verdade, na transfiguração. Naquele momento houve um vislumbre da glória de Cristo. Mas durante a maior parte do tempo do ministério de Jesus, a sua glória esteve ali encoberta aos olhos humanos. Seus atributos foram usados não para benefício próprio, mas para atos de misericórdia, de compaixão, de libertação, de cura, de salvação, em favor do próximo. E ao caminhar para a cruz, Jesus estava caminhando para a sua glorificação. Pai, é chegada a hora, glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome através da minha vida, glorifica o teu nome através da minha obediência, glorifica o teu nome através da minha morte. E ao fazer isso, Jesus também seria glorificado, com a mesma glória que ele tinha antes da criação do mundo. Tanto que o resultado final é que, pelo que também Deus, como resultado da sua obediência, da sua humilhação, da sua entrega, que Deus o exaltou. Aquele que se humilhar será exaltado. Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o resultado final. O Pai é glorificado, o Cristo é glorificado, e o povo eleito de Deus é ali redimido, perdoado, resgatado, salvo da condenação eterna. O Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal de João 17, diz: Pai, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória,
que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O desejo e a vontade do Senhor é que onde Ele estiver, estejam ao seu lado a sua família, a sua igreja, o seu corpo de Cristo, para que ali possamos vislumbrar a sua glória, que Deus concedeu a Ele. Você consegue imaginar como é que é essa glória do Cristo ressurreto, glorificado? Você consegue imaginar? Você conseguiria descrever como é a glória daquele que estava pendurado no madeiro, daquele onde não havia formosura e do qual as pessoas desviavam o rosto, tamanha imagem de horror, de feiura, dele depois ter sido ali espancado, violentado pelos soldados, mas aquele que foi cuspido, zombado, escarnecido, aquele que na cruz ouviu: se tu és o Filho de Deus, desce, salva-te a ti e a nós também. Pois bem, João teve essa visão, e aqui nós vamos ter um gostinho do livro do Apocalipse. João, ele tenta descrever toda a maravilha que ele contemplou, e ele diz assim no capítulo 5: eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro, por fora, e de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu, João, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do cordeiro, e tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. E também os anciãos prostraram-se e adoraram. Assim é glorificado o nosso Redentor, aquele que se humilhou, aquele que se entregou, tomou a forma humana como servo e caminhou para a cruz. Assim ele é glorificado, e nós vamos participar desse momento. Nós estaremos lá, nós participaremos desse louvor e desse cântico,
Portanto, meus irmãos, que o exemplo, o modelo, o caminho de serviço e humildade que o Senhor Jesus nos ofereceu, que quando você estiver chateado, irritado, tentado a falar e fazer o que não deve, a reagir no impulso, que você se lembre do exemplo do nosso Senhor, que você não coloque os seus interesses, sua razão, seus argumentos, suas opiniões em primeiro lugar, e deixando em segundo lugar os interesses do reino, a comunhão, a paz no corpo de Cristo, que você possa também se esvaziar, se humilhar e buscar em primeiro lugar a glória e a honra do nosso Senhor. Amém?